Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. 10 dias, hein? Desde que eu publiquei o último vídeo. Bom, galera, já expliquei pra vocês em várias oportunidades, e até é chato ficar repetindo sobre isso, mas não tenho condições de ficar me dedicando exclusivamente ao canal. Eu peguei alguns dias de folga no meu trabalho e me dei folga de tudo, sabe? Tava jogando videogame, lendo alguns livros, né? Tomando uma cerveja. E não que eu tenha me afastado, né, desse mundo insano que a gente vive hoje, mas é bom dar um tempo. Como eu já falei com vocês em outras oportunidades, a gente lida com assuntos muito pesados, né, que são exaustivos, que exigem muito da gente. Nesse momento, voltei aqui em casa, e fui pegar algumas coisas aqui e abri a internet, abri o meu computador aqui, vou ver as notícias do momento, vou ver o que está em destaque. E a gente lida com muita coisa importante no nosso dia a dia. Infelizmente, o Brasil passa por uma rotina de assuntos bizarros, assuntos insanos, como se fosse uma questão de padrão, um superando o outro, seja no absurdo ou na insanidade. E muitas coisas são bem importantes, são graves, que merecem sim a nossa atenção, merecem tempo discutindo, merecem tempo de debate. A gente tem aqui uma eleição chegando no Brasil, onde o atual presidente é bandido, e fala publicamente, em dar um golpe para implantar uma ditadura para não sair do poder. Como é que a gente não discute sobre política num cenário como esse? A gente não pode ignorar, por exemplo, a guerra que está acontecendo na Europa, ali entre Rússia e Ucrânia, mas na verdade é entre a OTAN / Estados Unidos, e o resto do mundo. Vai além da Rússia. Hoje as provocações estão atingindo ali outra região, uma região mais asiática, como a China. E você percebe que pelos movimentos, pelas manobras dos envolvidos, eles não querem, por exemplo, encerrar a guerra na Ucrânia. Eles querem estender a guerra. Eles patrocinam a resistência ucraniana, que você sabe, cara, que é liderada por um cara que é um fantoche dos Estados Unidos. E é claramente uma manobra de provocação contra a Rússia, por conta de interesses norte-americanos. Então tem sempre alguma coisa a discutir sobre esse assunto. A gente pode vir aqui falar de uma maneira mais clássica, em se tratando de conspirações, e falar de movimentos envolvendo a agenda da nova ordem mundial. Aí você pode falar de mercenários a serviço da agenda, e eles atuam em diversas áreas, desde a imprensa, passando pela política, envolvidos ali no setor econômico, com empresários. Sempre tem um nome desse, se movimentando como se fosse um novo anticristo, ou ao menos um cavaleiro do apocalipse em ação. Algumas manobras governamentais, ou até, digamos que parte do governo oculto, sendo refletidas hoje na nossa realidade aqui no nosso mundo, merecem sim também destaque. O colapso do sistema financeiro, o colapso do sistema social, o colapso da humanidade, e também a ideia, a sensação evidente de que estamos à beira de um grande evento, e esse grande evento vai mudar muitas coisas aqui no nosso planeta, na nossa realidade, e não dá para ser ignorado, porque eles também estão se preparando para esse evento há muito tempo. A gente pode, por exemplo, vir aqui e falar sobre Covid, o novo surto de Covid aqui no Brasil. É que parece que, não é que a Covid acabou, galera, é que acabou o interesse em falar sobre Covid, sobre pandemia. A gente tem agora uma verdadeira sequência de doenças exóticas, doenças raras, doenças misteriosas, sequer são diagnosticadas corretamente, acabam tomando o nome de outras doenças comuns, e ocasionando mortes, sequelas. A gente não sabe se é só uma sequência da pandemia, que o Covid tem alterado ainda mais o sistema imunológico das pessoas, ou se a Covid já é fruto dessa alteração do sistema imunológico, com essa série de surtos de doenças estranhas aparecendo pelo mundo. A última agora é a varíola do macaco, mas também preocupou nesses últimos dias essa hepatite fulminante direcionada em crianças, e outras doenças, como eu disse para vocês. E a gente pode falar, por exemplo, no Brasil também sobre a morte do jornalista e do indigenista, dois ativistas ambientais,
né, que atuavam aqui no Brasil e foram exterminados pelo programa, pela agenda do atual governo brasileiro. Pode não ter culpa direta, mas tem culpa claramente indireta no assunto. E a galera hoje, eu estava acompanhando as notícias, achando que tudo isso poderia estar sendo discutido, que tudo isso poderia e mereceria um destaque para vocês, como conteúdo aqui no canal, e a galera tava tudo falando dessa distorce fake aí, né, mano? Que é uma fake em cima de uma distorção de notícia que poderia até ser séria, mas não é, né? Sobre essa cidade perdida na Amazônia. Né, tal de Ratanabá. Coloca aí no seu dispositivo de pesquisa aí, né, pra você ver Ratanabá, cidade perdida na Amazônia. Vai aparecer muita notícia referente a isso. Foi destaque no Twitter, no YouTube sempre tem um babaca que fala sobre o assunto. Né? Vamos falar da cidade perdida, civilizações antigas e tal, extraterrestre, né? Conspirações, estão escondendo isso da gente. É sempre esse sensacionalismo idiota, tá? E infelizmente, cara, é o tema do momento. E eu não quero abordar isso. Eu vou abordar, mas vou abordar de uma maneira diferente para você entender por que surgiu, né, esse tema em destaque. Tá certo que tem sempre aquela questão do pão e circo, tá? Isso aí não vai sumir nunca. Então isso aí é circo, tá? Mas tem toda uma questão, né, de você até ter gente trabalhando em favor disso. O sistema gosta, né, de gente que fica aí ou iludida ou entorpecida com esses assuntos fúteis, né, superficiais. Também tem aquela questão da censura que eu já abordei com vocês, onde eles contratam pessoas, né, que abordam temas sérios, né, de maneira ridícula, justamente para ridicularizar o tema, né, e ele perder a importância que teria. Né. E vamos falar de Ratanabá e você vai entender o que eu quero dizer. Quero começar dizendo para vocês que, infelizmente, galera, o sistema, né, ele manobra tudo, tá? Existe aquela equação da conspiração que eu já citei com vocês aqui em outras oportunidades, que é onde o sistema opera, né, da seguinte forma. A equação é ação, né, bem planejada, provocada por eles, uma reação prevista por eles, que eles queriam, né, para ter uma consequência que era o real objetivo deles. Então toda ação, reação e consequência faz parte de uma conspiração só. A gente fica aqui no meio só, né, envolvendo uma em outra ou até nas três fases do processo, sendo manipulados, né, a atuar nele. Se não for por meio de ação, né, até por omissão. Né, e aí as coisas vão acontecendo para o sistema como eles querem. Então, em benefício próprio deles, né, eles vão manobrar qualquer coisa. Hoje, né, quando a gente fala de circo, lembra lá atrás, quando eles falavam de pão e circo, para entreter ali a massa? Né, quando fala de circo hoje, a gente fala de mídia, a gente fala de imprensa, a gente fala de internet. Um canal de comunicação rápida, né, uma tecnologia avançada, né, que permite a gente, né, poder ter acesso a muito mais informações do que a gente tinha no passado, mas o sistema também percebeu, né, que é até um perigo para eles uma internet livre. Então eles foram introduzindo vários mecanismos de censura, comprando toda a liberdade da internet, que hoje você não tem mais. Então eles compram qual é o assunto permitido, compram qual é o interesse da galera sobre que tema que vai ser abordado, compra a opinião dos formadores de opinião, né, compra a opinião daqueles que estão esperando alguém formar a opinião deles. Né, então tudo é manipulado, tudo é manobrado na internet. Mas é o circo do momento. Então o sistema não pode simplesmente, né, deixar isso para lá. Então eles atuam muito fortemente, né, dentro da internet. O Twitter, né, hoje, eu acho que é a ferramenta que está mais em destaque, né, nessa ideia de manipular ou entorpecer a massa. Eles podem influenciar a opinião pública, ou eles podem, né, com diversos mecanismos, diversos dispositivos, né, apps, né, programas, eles podem simplesmente criar uma nova realidade, uma nova verdade. E a partir daí, né, influenciar o comportamento e a opinião, né, da massa que segue eles ali. Então, cara, o Twitter ele funciona muito bem nesse sistema, tá? Não por acaso ele estava em alta nos últimos dias, né, com essa manobra especulativa do Elon Musk, que ia comprar o Twitter, não ia mais. Né? Por quê? Porque, cara, o Twitter ele funciona muito bem nisso. Todo mundo tem uma conta no Twitter, ou quase todo mundo tem uma conta no Twitter. Né? Alguns têm bem mais de uma conta, né, como grandes empresas, são milhares e milhares de perfis falsos, né, para trabalhar, né, a opinião das outras pessoas. Por quê? Porque hoje
você tem uma necessidade idiota, a meu ver, de que alguém forme a sua opinião. Por isso que existe tanto influencer no momento. Porque a pessoa não quer ter a responsabilidade sobre a própria opinião. Não quer ter nem que gastar tempo pensando na própria opinião. É muito mais fácil, cômodo, né, e tranquilo para ele seguir a opinião de outro. Então todo mundo agora está se achando na oportunidade de dar opinião, né, e ser seguido, né, por outras pessoas que preferem não ter a opinião própria sobre o assunto. A minha opinião é a opinião daquele influenciador ali, daquele youtuber, o dono daquela conta, daquela página, daquela celebridade. Ninguém quer ter responsabilidade sobre a própria opinião. Ninguém quer ter o peso das responsabilidades, né, sobre pensar numa coisa, né, exigir tempo dela para isso, dedicação, né, um pensamento lógico, raciocínio, inteligência. Não! O que aquele cara falar para mim é aquilo que eu penso, pronto, acabou e já era. Então, cara, é uma ferramenta muito forte. Né? E é fácil você manipular, né, o interesse das pessoas sobre a sua opinião. É só você ser mais seguido que outros. Então, hoje, os influenciadores, né, eles têm um poder proporcional ao número de seguidores que eles têm. E todos eles servem ao sistema. Todos eles são pagos pelo sistema para emitir aquela ou opinião, ou aquela ação, ou criar até um senso de entorpecimento, né, de omissão na massa que segue eles. Falando de assuntos fúteis, por exemplo. E quando abordam assuntos sérios, eles falam de maneira fútil também, né, bem manipulada, bem distorcida ali. É sempre tendencioso, é sempre parcial, de acordo com o contratante dele. Então eu não curto muito esse mundo de influencers, esse mundo de opinião dos outros e tal. Eu nem gosto, né, de me preparar para gravar um vídeo para vocês, né, às vezes assistindo um vídeo de outra pessoa sobre o mesmo assunto, lendo um site de um ou outro terceiro sobre aquele tema. Que é para não contaminar minha opinião sobre o tema, sobre o assunto em si. Aí meu conteúdo fica mais legítimo. Tá? Mas esse mundo de influencers é bem isso, porque a galera foi programada a querer a opinião de outros para não perder tempo fazendo a sua própria. E isso transforma esse mundo nessa merda que é hoje. O Twitter funciona muito bem nesse sistema. Tá cheio de gente dando opinião lá e cheio de seguidor de opinião dos outros lá. E aí tem todo aquele programa, né? Você pode, por exemplo, inflar artificialmente uma opinião de uma pessoa para ela ser mais valorizada, que é o valor de uma opinião é de acordo com o número de pessoas que concordou com ela, ou pelo menos que seguiu aquela opinião. Então se o cara tem 1 milhão de seguidores, a opinião dele vale muito mais que outros. E vai alcançar ainda cada vez mais pessoas de acordo com quem concordou com ele, de quem achou ele legal no que falou, na lacração, no mimimi dele. É essa a ideia. Então é fácil você vir aqui, criar uma conta e ter uma empresa especializada que vai inflar, né, a sua conta, ali o número de seguidores para você, artificialmente, com perfis falsos, né, que vão, né, dar alcance para sua opinião lixo, muitas vezes, e aí de repente você passa a ter milhões de seguidores. E seguidor significa grana. Quanto mais seguidores você tem, mais grana você recebe do sistema para manipulá-los. Então o Twitter é muito bom de trabalhar isso, porque criar perfil falso no Twitter é fácil. Ainda mais para essas grandes empresas que investem muito nisso. Então surge um tema como um Ratanabá. Na verdade não surgiu esse tema. Isso aí é só o nome, né? Com aquela apelação do fantástico, né? Para dar mais autenticidade à tal teoria da conspiração, né? De uma cidade perdida. Isso sim, cidade perdida. E aí também tem o termo Amazônia. Então, Ratanabá, na verdade, surgiu na internet como uma cidade perdida que foi encontrada na Amazônia. Se foi encontrada, não é mais perdida, né? Cara, o que eu quero dizer para vocês, né, antes de entrar nesse assunto do Ratanabá, da cidade perdida, vamos ver como que esse assunto entrou na sua cabeça. É isso mesmo, acho que fica bem legal assim. Antes de entrar de cabeça no assunto, vamos ver como é que o assunto entrou na sua cabeça. O termo que estava em destaque nesses últimos dias, por outros motivos, não era Amazônia? Por conta do sumiço do jornalista e do ativista ambiental? Amazônia, ele desapareceu aonde? Na Amazônia. Então todo mundo estava falando de Amazônia, ou pesquisando, ou procurando esse assunto. A palavra-chave, Amazônia. Outra palavra-chave que apareceu bastante, junto de Amazônia, foi perdidos. Os caras se perderam na Amazônia, né? Pelo menos para não dizer que foram executados ainda, né? Os caras estão perdidos na Amazônia. Então tanto a palavra Amazônia como a palavra perdido, e o termo perdida, né, que é uma derivação dali do termo perdido, né, eles estavam em alta. Né? Então, por aí você já vê, porque esse negócio de pesquisar a palavra-chave
Tundeio, né? Que também aquelas frases lá que chamam a atenção, que às vezes a galera coloca no título do vídeo, né? Ou o termo que está sendo discutido ali, que está em debate, que está em polêmica, né? Tem as palavras-chave. Você sabe que isso funciona muito bem na internet. Você não precisa nem saber exatamente sobre o que, né, você quer discutir aqui. Você procura uma palavra. Amazônia. E aí aparece lá. E apareceu o sumiço dos jornalistas e tal, do ativista, né, as buscas, né, eles estavam perdidos, né, foram mortos, não foram, repercussão internacional. Então, Amazônia estava em destaque, era a palavra-chave em destaque. Outra palavra, né, que também estava ali em conjunto, atuando ali em paralelo a essa, era o termo perdido. Né, estavam perdidos esses caras aí. Então, se você cria um outro assunto qualquer que use o termo Amazônia e perdidos, né, ali na mesma sequência, né, você já tem uma grande chance de se colocar em destaque. Se você usar, por exemplo, né, essas duas palavras isca, tá? As palavras-chave aí, Amazônia e perdido, e criar um outro tema qualquer, envolvendo Amazônia, perdido e uma apelação de um tema sobre o fantástico, por exemplo, que sempre interessa as pessoas. Estão cansados desse mundo pesado aqui e vão para outra realidade. Vamos falar do fantástico, vamos falar de conspirações, vamos falar de coisas sensacionais, espetaculares, né, inacreditáveis. Vamos falar de uma cidade perdida na Amazônia. Eu uso duas palavras-chave que estavam em destaque por outros motivos, mas estavam, né, se sobressaindo nesse momento, e cria uma outra que sempre é apelativa, sempre tem um apelo com uma certa comunidade, já tem um engajamento natural, que é quando você entra para o mundo das conspirações. Então vamos falar de uma cidade perdida na Amazônia. Então, cara, percebe que o cara que estava por trás, né, do surgimento desse termo, dessa pesquisa, dessa teoria, né, ele trabalhou muito bem isso, ele sabia o que estava fazendo. Não foi por um acaso. Entenda isso. Essa coisa de cidade perdida na Amazônia não foi por acaso. Foi muito bem trabalhado. Foi uma oportunidade de gente que trabalha nessa área, né, que são muito oportunistas. São golpistas, são farsantes, né, eles trabalham para o sistema, mas são bem, né, digamos que profissionais. Então eles sabem o que estão fazendo. Então os caras viram, pô, tá na hora, ó, todo mundo pesquisa Amazônia e perdidos, Amazônia e perdida. Cara, se a gente criar um negócio aqui que dá para trabalhar aqui, né, com a teoria da conspiração, sei lá, uma cidade perdida da Amazônia, porra, estourei no norte. Essa foi a ideia, isca. A isca estava armada com as palavras-chave. Bastou você colocar, né, um complemento ali, apelativo, como é uma teoria da conspiração, e pronto, tá tudo certo. Deu certo. Todo mundo só fala de cidade perdida na Amazônia. Até no meu ciclo de amigos, que eu considero inteligentes, os caras vieram me perguntar, oh, e aí, o que você sabe dessa cidade perdida na Amazônia? Eu falei, o quê? Cidade perdida na Amazônia? Do que você está falando, cara? Quer falar do jornalista? Quer falar lá do governo Bolsonaro? Não, cidade perdida na Amazônia, porque eu adoro esses assuntos. Mas por que nesse momento? O golpe estava aí, entendeu? É um esquema explorativo. Quem começou, né, com essa história, está por trás dessa manobra apelativa para destacar o termo, né, e se dar bem com a exploração dele depois, né, foi um site, né, na verdade um suposto instituto de pesquisa, né, que tem um site na internet e que divulgou essa notícia que bombou nas redes aí. Se eu não me engano, se chama Daquila, né, que se eu não me engano, tá, galera? Eu não me importo, não me apego muito, mas acho que é Daquila Pesquisas, e que está por trás desse movimento, né, desse golpe, eu chamo de golpe, tá? Usar a cidade perdida da Amazônia, né, para ganhar destaque nas redes e, consequentemente, converter isso, né, em views e em grana, né, com seu alcance, número de seguidores, né, é golpe. É o cara por trás, né, chama Urandir. Sabe de quem eu estou falando? Quando eu vi o nome Urandir, quem é o cara por trás do site, por trás do instituto de pesquisa, por trás da teoria? Urandir. Quando eu vi o nome Urandir, eu já pensei, não pode ser. Ele não seria tão cara de pau assim. Não. A galera também não é tão burra assim. É. Urandir, cara, Urandir é o ET Bilu. Você lembra do ET Bilu? Você podia ser um vídeo por aqui, eu poderia ter começado assim, né? Quem está por trás da cidade perdida da Amazônia, né, ou de toda essa manobra que eu disse para vocês, é o ET Bilu. Você lembra que na Record teve lá, né, explorando o mesmo ninho, né, de oportunidades ali, do fantástico, teoria da conspiração, que tem um público engajado aí?
foi que eles tinham contato com um extraterrestre, que eles iam fazer um anúncio público, que ia ter filmagem da Record e tal, né? Sabe, no passado teve muita repercussão isso, e depois virou piada. Como eu disse, eles trabalham a favor do sistema, esses caras, ridicularizando temas sérios, que aí perde importância, segundo a percepção e a visão da massa, né? E ninguém se liga mais no assunto como deveria. Então eles trabalham a favor do sistema. O negócio deles é vil que eles convertem em grana de alguma forma. Então o mesmo cara que teve por trás da farsa do ET Bilu, e também de vez em quando aí tá abordando aí, né, falando sobre terra plana e coisas do tipo, né, é o Urandi. Urandi, cara. Urandi é o mesmo cara por trás também dessa cidade perdida na Amazônia. Foi ele que inflou artificialmente esse termo aí para ganhar destaque. O site dele bombou, o assunto dele bombou, o Urandi também bombou nas redes. Quem conhece o Urandi já na hora ia ligar e falar assim, porra, mano, que sacanagem, né, cara? Golpista farsante como esse aí de novo, né? Enganando pessoas e a galera caindo. Pois é, deu certo de novo. Logicamente que ele usou um site, usou um instituto de pesquisa para não colocar o nome dele direto, que o nome dele já é queimado dentro daquela comunidade, mas que trata o assunto de maneira mais séria. Mas apareceu aí Urandi. Urandi é o mesmo Urandi, é o ET Bilu. Quem levantou a teoria da cidade perdida da Amazônia é o ET Bilu. Por aí, cara, você já devia abandonar tudo o assunto e dar risada e ficar dando risada também dos trouxas que tá acreditando, tá? É o ET Bilu, cara. Você acredita nisso? Então, galera, eu não tenho como tratar de maneira séria esse assunto da cidade perdida na Amazônia se quem tá por trás dele é um golpista farsante como o Urandi. Tá? Então você também não deve. Foi só uma oportunidade de negócios que ele viu. Existem empresas especializadas em explorar assuntos em alta. E, por exemplo, criar fake news, se isso vai atrair a atenção do povo. Influenciadores, donos de canais, celebridades, eles trabalham com essas empresas. Tá? Alguns têm empresas particulares para ficar monitorando quais são os assuntos em alta no momento e poder emitir uma opinião ou criar um assunto próprio dele que utilize aquelas palavras-chave ou consiga o engajamento do mesmo público que está ali atrás de um assunto específico. Tá? E, inclusive, essas empresas são tão especializadas, tão profissionalizadas em manipular esse processo, que eles podem até criar o tal termo-chave, a palavra-chave. Basta você operar aí com seus milhares de perfis falsos e, de repente, colocar lá, #abacateazul. E isso vai bombar nas redes, todo mundo vai começar a falar sobre isso. Tá? Falei aqui um termo aleatório qualquer. Se a empresa ou as empresas-chaves quiserem criar essa hashtag e levantar como assunto tema do momento, a partir dessa hashtag abacate azul, vai ter um grande público discutindo sobre abacate azul, se existe ou não existe, uns brincando, outros fazendo piada, outros sendo irônicos. Vai começar a surgir os influenciadores dizendo que abacate azul é bom para crescer um cabelo diferente, que abacate azul te dá superpoderes que nem o site lá do The Boys, os X-Men. Ou vai surgir um canal aqui do YouTube que vai falar uma teoria sobre de onde vem o abacate azul, que faz parte de uma conspiração da agenda da nova ordem mundial. Por quê? Porque é o assunto do momento. E o sistema gosta desses assuntos bem fúteis, idiotas. Porque quanto mais a galera fica entorpecida, perdendo tempo com isso, melhor para eles. Você não vê o que realmente está acontecendo. Então, esse grupo por trás desse tal Ratanabá, dessa cidade perdida na Amazônia, é isso, cara. Talvez não tenha todo o engajamento de um projeto profissional para subir uma hashtag como políticos usam ou celebridades exploram por aí. Os grandes influencers conseguem fazer. E eles se dão muito bem com isso. É uma profissão. Porque quanto mais views, mais grana eles ganham. Mas esses oportunistas, golpistas antigos, nesse assunto, que trabalham infelizmente a favor do sistema, ridicularizando coisas sérias, aproveitaram agora a Amazônia em alta, perdido em alta, e criaram lá um assunto fake sobre uma cidade perdida. Cara, não é que não existam civilizações antigas, algumas esquecidas ou outras até ocultas por vontade própria, porque de acordo com proporcional o tempo de existência de uma civilização e o seu avanço tecnológico. Inclusive, eu acho que elas, se existem aqui no mundo, elas são tão avançadas diante da nossa percepção que a gente nem entende eles como uma civilização normal. Talvez a gente os considere deuses,
né, ou extraterrestres, ou eles não queiram aparecer. Né, e tem uma condição tão favorável e recursos tão, né, vantajosos para eles diante da gente, que eles podem estar infiltrados no nosso sistema governamental mundial, né, em benefício próprio. Tanto para se manterem ocultos, como para ter benefícios, né, operando e controlando a humanidade. Então eu acho que existem, sim, civilizações antigas, muito avançadas no passado, e algumas até persistem até hoje. Existem outras que, por algum tipo de circunstância da época, tenham sido, né, digamos, exterminadas, ultrapassadas. Né? Sabe, a história da Terra não se resume ao nascimento de Cristo 2000 anos atrás. Vai muito além disso. Tá? Mas falar dessa cidade perdida, né, e eu lendo sobre o assunto, perdi meu tempo lendo sobre o assunto, datando que a civilização deveria ter cerca de 450 milhões de anos e não sei o quê. Eu fiquei pensando, mas os dinossauros, né, foram exterminados há cerca de 60 milhões de anos, segundo os números do sistema aí. Né? E alguns até dizem, outros não, né, acabam desconectando esse fato, né, que o homem possivelmente não tenha tido contato com a era dos dinossauros, que tenha surgido muito depois. Né? E outros, né, assuntos sérios sobre teorias da conspiração, fala que o homem conviveu com algumas espécies de dinossauros, sim, em alguns cantos do mundo, nessas civilizações mais antigas. Mas achar que o homem tem há 450 milhões de anos, né, e abordar isso de maneira, né, oportunista, golpista, como eu citei para vocês, né, e até ridicularizando o tema, como infelizmente ficou, né, sendo o Urandir o cara que está por trás da tese, cara, não vai dar certo, não funciona assim. Não é sério tratar disso. Sabe? Não adianta eu vir falar para vocês o que está oculto em Kherson, uma cidade da Ucrânia que é alvo dos russos. Sabe, né? Isso sim é teoria da conspiração. Né? O governo oculto, o governo das sombras, eles atuam muito, buscando acesso a esses conhecimentos, né, desses locais, desses sítios arqueológicos, né, onde possivelmente tenham provas da existência dessas civilizações mais antigas. Porque o acesso a esse conhecimento dá muita vantagem a eles. E controlar é essencial para eles, porque além das vantagens obtidas ao controlar essas informações sobre civilizações antigas ou extraterrenas, por exemplo, só o fato de eles conseguirem manter o restante da população, né, sem acesso a esse tipo de informação, dobra, né, multiplica a vantagem deles. Então não é só explorar o conhecimento obtido, é impedir que o restante da população tenha acesso a esse conhecimento. Então eles atuam em diversas áreas. Né, provocam até guerras, golpes, se assim for necessário, para ter acesso, por exemplo, a um sítio arqueológico importante, como foi feito no Oriente Médio, né, principalmente ali na região do Iraque, ou nas montanhas do Afeganistão, como é alvo de disputa, por exemplo, no Paquistão, na Índia, no Tibete, na China, na Rússia, em países que fazem fronteira com eles, dentro do próprio Estados Unidos, na América Latina. Por quê? Porque tem um conhecimento oculto que eles estão ali adquirindo. E também não podem deixar que a população tenha acesso. Então é um assunto sério isso. Mas é tão sério que tem gente que faz questão de ridicularizar. Se aproveitar dele, né, para levar umas views, levar uma grana, e acaba transformando o assunto em coisa patética, coisa imbecil, como está sendo feito agora, com essa cidade perdida na Amazônia. Sim, acredito que tenham civilizações antigas que podem ter passado pela Amazônia, numa outra época da Terra, numa outra geração. E podem ter vestígios? Acredito que sim. Existem passagens secretas, né, para o mundo subterrâneo, né, ou para civilizações antigas, né, algumas, sei lá, ruínas ou não. Acredito que sim, mas o que foi feito agora, cara, é ridículo. É patético. É só uma exploração comercial. Você vai perceber que essa empresa de Urandir, por trás, aí, esse instituto de pesquisa, né, faz exploração, né, comercial desse tipo de assunto. Então eles têm lá um grande local com apoio de políticos e empresários construído para explorar comercialmente, né, um sistema de turismo fantástico, assuntos como esse. Lá eles exploram, no mesmo local, contatos com extraterrestres, como o ET Bilu, por exemplo, exploram a teoria da Terra plana, né, só misturar contato com extraterrestre, teoria da Terra plana, não faz o menor sentido, mas está tudo lá. E é o mesmo cara que está por trás dessa cidade perdida na Amazônia. Ele sabe que existe alguma coisa lá. Muita gente sabe, quem explora esse assunto de maneira séria. Né? Mas ele está distorcendo, ele está fazendo... É uma fake news isso daí, que deu certo. Você está aqui, porque eu coloquei no título do vídeo, Cidade Perdida da Amazônia. É golpe, é farsa.
É uma fake news a serviço do sistema. E o cara por trás disso é só um oportunista safado, pilantra. Só isso, cara. Mas se trata como um cara sério. É o ET Bilu. Dá pra ser sério esse assunto? Se quem tá por trás dele é o ET Bilu? Dá pra você acreditar em teorias, né, do ET Bilu? Sendo que ele também acredita em terra plana ao mesmo tempo? Cara, não dá. Se liga. Presta atenção. Bora.